Nova York é a cidade mais incrível do mundo, mas também é o lugar onde é mais fácil arruinar sua viagem se você tentar visitá-la, como dizem os guias turísticos típicos. Se você não quer terminar o segundo dia exausto e frustrado, fique, porque hoje vamos conquistar a cidade de verdade. Bem-vindos ao nosso vídeo! Descubra Nova York! Nova York não é uma cidade qualquer, é como o mundo inteiro concentrado em uma única ilha. É enorme, intensa, barulhenta e quase sempre fascinante. Mas vou te dizer uma coisa, tentar explorar a cidade sem ter a menor ideia de como ela funciona pode fazer com que a viagem fique um pouco caótica. Neste vídeo, vamos descobrir Nova York de uma forma clara, mas acima de tudo prática. Vamos ver aqueles lugares indispensáveis que você tem que visitar de qualquer jeito, mas também os bairros que você precisa caminhar para entender do que se trata tudo isso. Vamos falar sobre o que comer? Sobre como se locomover por lá sem enlouquecer no processo. E sobre aqueles conselhos essenciais que vão te poupar tempo, energia e até algumas dores de cabeça. Não importa se é a sua primeira vez na Big Apple ou se você já conhece Manhattan de cabo a rabo. Este guia foi feito para te ajudar a se situar melhor, tomar boas decisões e não cair nos erros típicos de turista que todo mundo já cometeu alguma vez. Vamos ser realistas, é impossível ver tudo. Por isso, o segredo não é sair correndo de um lado para o outro, e sim saber o que escolher, como combinar os passeios e, principalmente, como se adaptar ao ritmo de uma cidade que nunca para. Nova York vai exigir muito de você, pode ter certeza, mas te recompensa em dobro quando você aprende a andar pelas suas ruas. Se você quer se locomover com confiança, aproveitar de verdade cada dia e entender o que faz esse lugar ser tão especial, fica comigo até o final, porque foi para isso que eu preparei este vídeo. Se prepara, porque a gente vai para Nova York. Vamos começar! Antes de você começar a fazer a lista de monumentos e museus, tem uma coisa super importante que você precisa entender. Nova York é uma cidade grande, mas grande de verdade. Não é uma cidade compacta, nem dá pra atravessar de ponta a ponta andando facilmente como acontece em muitas capitais europeias. Aqui, as regras do jogo são outra. Olha, as distâncias nessa cidade enganam muito. Você abre o Google Maps e vê tudo ali, parece que tá tudo pertinho, do lado, a poucas quadras. Mas na prática, se deslocar de um ponto a outro pode levar uma eternidade. Por isso, o erro número 1 que todo mundo comete no começo é querer encaixar 1000 programas em um só dia. No fim das contas, se acaba passando mais tempo no metrô ou em um táxi do que realmente curtindo os lugares. É frustrante, falo por experiência própria. Além disso, você tem que vir preparado mentalmente. Nova York é uma cidade incrivelmente intensa. Tem um barulho constante de sirenes, o trânsito nunca para, você vai desviando de gente por todo lado e recebe estímulos visuais a cada 2 segundos. É normal que no primeiro dia você se sinta um pouco impactado, até um pouco sobrecarregado se não está acostumado a esse nível de energia. Se isso acontecer com você, não se preocupe, é o que eu chamo de o choque nova-iorquino. E acontece com todo mundo. Aqui o segredo é mudar o seu jeito de pensar. Nova York não se aproveita tentando fazer tudo de uma vez, nem seguindo um cronograma militar. Você aproveita muito mais se organizar seus dias por regiões, circulando por bairros próximos e aceitando uma coisa que é difícil admitir. Nem tudo vai caber nessa viagem. E tudo bem, porque assim você já tem a desculpa perfeita para voltar. Outro ponto-chave é entender que aqui não existe um único centro. Não procura a praça da prefeitura onde tudo acontece. Nova York tem vários pontos quentes espalhados pelos seus distritos. E cada região tem seu próprio ritmo, sua própria personalidade e até seu próprio jeito de se vestir. Se você vier já assumindo que vai andar pra caramba, que em alguns dias vai terminar com os pés destruídos e que algumas coisas vão ficar pra depois, você vai começar a viagem com a mentalidade certa. E acredite, numa cidade como essa mentalidade é o que faz a diferença entre voltar pra casa exausto ou voltar pra casa tendo vivido a experiência da sua vida. Agora que já mudamos chip e sabemos que Nova York é um gigante, vamos colocar ordem nesse caos.
Para entender a cidade, a primeira coisa é saber que Nova York se divide em 5 grandes distritos, que aqui chamam de boroughs. São como 5 cidades diferentes cada uma, com seu próprio DNA, seu ritmo e sua personalidade. Entender o que cada um oferece é o que vai fazer a diferença entre uma viagem típica de catálogo e uma experiência de verdade. Vamos começar pelo óbvio: Manhattan. Para a maioria de vocês que visitam a cidade pela primeira vez, Manhattan será sua base de operações. E isso faz sentido. É onde você encontra os arranha-céus que já viu 1000 vezes em filmes, as luzes que nunca se apagam e aquela energia elétrica que parece te impulsionar enquanto você caminha. Em Manhattan, a área onde você passará a maior parte do tempo é Midtown. É aqui que a Nova York dos filmes se torna real. Você tem a Times Square, o Empire State, o Rockefeller Center. É uma área frenética. Meu conselho pessoal, se for sua primeira viagem, fica hospedado por aqui. É muito prático porque você tem todas as linhas de metrô à mão. Mas prepara-se pro barulho. É uma área de passagem, cheia de turistas, mas necessária para sentir o ritmo da cidade. Mas Manhattan não é só concreto. Bem no centro temos o Central Park, e de verdade não é só um parque. É o pulmão que permite que a cidade respire e que você não enlouqueça. É gigantesco. Na verdade, um dos erros mais comuns é achar que você vai conhecer tudo em uma hora. Não. Reserve uma manhã inteira, alugue uma bicicleta ou simplesmente caminhe sem rumo. É o lugar perfeito para ver os nova-iorquinos correndo, passeando com seus cachorros ou fazendo piqueniques. É o contraste perfeito, o silêncio do verde diante do rugido da cidade ao redor. Se descermos em direção ao Lower Manhattan, o clima muda radicalmente. Aqui as ruas deixam de ser uma grade perfeita e ficam mais estreitas e labirínticas. É a área mais histórica, onde a cidade nasceu. Tem o distrito financeiro com a Wall Street, que tem uma energia de escritório e poder muito curiosa. E também áreas como Soho ou Greenwich Village. Esses últimos são meus favoritos. Prédios com escadas de incêndio externas, cafeterias charmosas, lojas de vinil. É uma área muito mais humana e boêmia, onde é uma delícia se perder. Agora, vamos atravessar a ponte? O Brooklyn deixou de ser o irmão mais novo de Manhattan para ser, para muitos, o distrito mais descolado de todos, Nova York. Se você quer ver como as pessoas daqui realmente vivem, tem que vir ao Brooklyn. O que eu mais gosto desse distrito é que ele tem um ritmo muito mais tranquilo. Em bairros como Williamsburg ou Bushwick, você vai encontrar arte urbana em cada esquina, feiras de segunda mão e cafeterias especializadas. Mas nem tudo é moderno e hipster. Tem áreas como Brooklyn Heights, com suas casas de tijolo marrom, as famosas brownstones, que são lindas e fazem você se sentir em um set de filmagem. E uma dica: não vá embora do Brooklyn sem passear pelo Brooklyn Bridge Park ao entardecer. A vista do skyline de Manhattan desse lado do rio é simplesmente a melhor da cidade. Ver as luzes dos arranha-céus se acendendo enquanto o sol se põe é um daqueles momentos que ficam marcados para sempre. Se o que você procura é autenticidade pura e simples, tem que ir para Queens. É o maior distrito e, possivelmente, o lugar mais multicultural de todo o planeta. Parece exagero, mas aqui se falam mais de 160 idiomas diferentes. Para um turista convencional, Queens normalmente não é a primeira opção. Mas se você gosta de gastronomia, esse é o seu lugar. Você pode tomar café da manhã na Grécia, almoçar na China e jantar na Colômbia sem sair do mesmo distrito. Bairros como Astoria ou Jackson Heights são uma explosão de culturas. E para Queens é entender que Nova York é, antes de tudo, uma cidade de imigrantes que construíram este lugar com as próprias mãos. Não espere grandes monumentos, espere vida real e a melhor comida que você vai provar na viagem. Depois temos o Bronx. Muitas vezes esse distrito tem uma fama um pouco injusta, baseada em filmes antigos, mas a realidade hoje é bem diferente. O Bronx tem uma identidade cultural marcante.
É o berço do hip hop e a casa dos Yankees. Então, para os amantes da música ou do esporte, é uma parada obrigatória. Se você tiver com vontade de visitar, pode ir ao Jardim Botânico de Nova York ou ao Zoológico do Bronx, que são espetaculares. Visitar este bairro ajuda a contextualizar a cidade, a entender que Nova York não é apenas o glamour da Quinta Avenida, mas também luta, comunidade e uma história de superação de adversidades. Incrível! E por fim, Staten Island. É o bairro sobre o qual quase ninguém fala e o que menos turistas visitam em profundidade. No entanto, nos presenteia com uma das melhores experiências gratuitas da cidade, o Ferry de Staten Island. Esse barco conecta o sul de Manhattan com a ilha e funciona 24 horas por dia. Eu recomendo que você suba, fique na parte externa e aproveite a vista. Você vai passar bem perto da Estátua da Liberdade e terá uma vista panorâmica incrível dos prédios do downtown. Muitos turistas chegam, desembarcam da balsa e embarcam na próxima. Mas se você tiver tempo, dê um passeio pela ST. Jorge, é uma maneira diferente de ver Nova York, muito mais suburbana e tranquila. Resumindo, não tente enxergar os 5 distritos como se fossem iguais. Planeje sua viagem pensando no que você tem vontade de fazer a cada dia. Você quer arranha-céus? Manhattan, você busca um ambiente diferente? Brooklyn, você quer comida do mundo todo? Harina! Compreender essas áreas fará com que você pare de ver Nova York como um mapa caótico e comece a vê-la como o fascinante quebra-cabeça que ela realmente é. Ok, já sabemos como nos locomover e como entender os distritos, então agora vamos falar sobre aqueles lugares que todos nós temos em mente antes mesmo de pousarmos. Nova York. Tem lugares que fazem parte do nosso imaginário coletivo. Já vimos esses lugares em filmes, séries e até em videogames. Mas olha, visitar esses lugares na vida real tem seus truques. Não se trata só de ir, mas de saber como aproveitá-los sem enlouquecer no processo. Vamos começar pelo lugar que todo mundo imagina quando pensa em Nova York, Times Square. Olha, vou ser bem sincero com você, Times Square é uma loucura total. É aquele lugar onde há telões gigantes que brilham tanto que parece dia às 2 da manhã, onde há pessoas vestidas de super-heróis querendo tirar fotos com você e milhares de turistas olhando pra cima de boca aberta. É impressionante! Monto, é essa a imagem mais reconhecível da cidade? Definitivamente, mas aqui vai meu primeiro conselho de verdade. Não fique aí por muito tempo. A Times Square é uma experiência que precisa ser vivida. Sentir esse impacto de luzes e barulho, tirar algumas fotos e seguir em frente. Não é um lugar para sentar e jantar, porque vão te cobrar o triplo por uma comida medíocre, nem para passar a tarde toda. Curte a descarga de adrenalina, mas assim que sentir que o barulho tá te saturando, saia de lá. Nova York tem muito mais a oferecer. Do extremo oposto, temos o Central Park. Se a Times Square é o grito da cidade, o Central Park é a sua respiração. É fascinante. Como é possível estar em uma das avenidas mais barulhentas do mundo? E 2 minutos depois, você está cercado de árvores, lagos e silêncio. Muita gente comete o erro de tentar conhecer o Central Park em 1 hora. Impossível. Esse parque é gigantesco. Minha recomendação é que você encare isso como uma pausa necessária no seu roteiro. Sente-se em um banco no The Mall, caminhe pela Ponte Ball Bridge, ou simplesmente deite na grama no Ship Meadow para ver os arranha-céus surgindo por cima das árvores. É o melhor lugar do mundo para observar as pessoas. Você vai ver desde executivos comendo um sanduíche, até artistas ensaiando. Dedicar um tempo ao Central Park não é perder tempo, é ganhar saúde mental para aguentar o resto da viagem. Vamos falar sobre a Estátua da Liberdade? É o maior símbolo de Nova York e da liberdade em geral. Mas aqui é preciso tomar uma decisão logística. Muita gente insiste em comprar um ingresso para ir até a Liberty Island, enfrentar a fila do ferry, passar pelo controle de segurança e subir até a coroa. Se você é um fanático por história, faz isso. Mas para a maioria dos viajantes, vê-la da água já é mais do que suficiente.
Como eu te disse antes, o ferry gratuito de Staten Island passa perto o suficiente para você tirar uma foto incrível e sentir toda a importância histórica dela sem gastar um centavo nem perder uma manhã inteira em filas. Às vezes, a estátua impressiona mais de longe, vendo como ela domina a baía, do que estando bem embaixo dos seus pés de cobre. Se tem algo que você precisa fazer de qualquer jeito, é atravessar a ponte do Brooklyn a pé, mas não faz de qualquer jeito. Meu conselho de ouro é que você vá de metrô até o Brooklyn e atravesse a ponte no sentido de Manhattan. Por quê? Que assim você vai ter o skyline dos arranha-céus bem na sua frente durante todo o caminho. É uma experiência mágica, principalmente se você for cedo de manhã para evitar as multidões, ou no fim da tarde, quando a luz fica dourada. Não é só chegar do outro lado, é o percurso, é sentir as tábuas de madeira sob seus pés e ver os cabos de aço recortando o céu. É um daqueles momentos em que você realmente pensa, caramba, tô em Nova York. Nova York se entende melhor lá de cima. Os mirantes são uma parte fundamental da viagem, mas não precisa subir em todos. Tem o clássico Empire State, que é pura história. O Top of the Rock, no Rockefeller Center, tem a melhor vista porque de lá você pode ver o Empire State Building e o Central Park. Ou o Observatório One World, no Marco Zero. É mais avançada tecnologicamente. Ultimamente, outros espaços se tornaram populares, como The Edge, com seu piso de vidro. Ou o Summit One Vanderbilt, que é quase como uma experiência artística com espelhos. Meu conselho, escolha um, aquele que você mais gostar em termos de estilo ou localização. Não estoure seu orçamento subindo em 3 arranha-céus diferentes porque, no final das contas, a cidade vista de cima é a mesma. Escolha um, vá ao entardecer para ver como a luz muda e aproveite a grandiosidade dessa selva de vidro. Há uma visita que é bem diferente das outras, que é o Memorial do 11 de Setembro. Onde antes ficavam as Torres Gêmeas, hoje há 2 fontes imensas, onde a água cai no vazio de forma infinita. Não é uma visita divertida, mas é necessária. É um lugar de respeito e silêncio que contrastam muito com o resto de Manhattan. Tire seu tempo aqui. Não é um lugar para ir com pressa. Leia os nomes gravados no bronze. Sinta o peso da história e reflita sobre como esse evento mudou não só esta cidade, mas o mundo inteiro. É uma parte fundamental da alma de Nova York. Para encerrar este bloco, não podemos esquecer a Quinta Avenida. Não precisa comprar nada nas lojas de luxo. Só de caminhar por ela já é um espetáculo à parte, vendo as vitrines e prédios como a Catedral de São Patrício. E, por favor, entre na estação Grand Central Terminal. Mesmo que você não precise pegar um trem, entre para admirar o teto com constelações e sentir o vai e vem de milhares de pessoas cruzando o saguão. É uma das estações mais bonitas do mundo. E se você procura algo mais moderno, caminhe pelo High Line. É um parque construído sobre antigos trilhos de trem elevados. Ele atravessa prédios de design e permite que você veja a cidade de uma altura diferente, entre plantas e arte moderna. É o exemplo perfeito de como Nova York sabe se reinventar o tempo todo. Todos esses lugares são peça de um quebra-cabeça. Não tente encaixar todas elas em um só dia. Nova York tem seu próprio ritmo. E se você aprender a alternar o caos da Times Square com a calma do Central Park, vai aproveitar esses ícones de uma forma muito mais autêntica. Se tem algo que vai te conquistar nessa cidade, antes mesmo dos arranha-céus, é a comida. Nova York não é só uma das melhores cidades do mundo para comer. É, possivelmente, o lugar onde a frase "aqui tem de tudo" faz mais sentido do que nunca. Aqui, a diversidade cultural não é algo que se vê só nos museus, é algo que se sente em cada esquina. Em um mesmo quarteirão, você pode encontrar uma barraca de comida árabe, uma pizzaria italiana, um restaurante de sushi e uma confeitaria francesa. E o melhor de tudo é que você não precisa ir a restaurante 5 estrelas para comer bem. Nova York se saboreia principalmente na rua. Vamos começar pelo mais básico. O que você vê em todos os filmes. Os carrinhos prateados com guarda-sóis amarelos e azuis. A comida de rua é o combustível desta cidade.
Nova York se move rápido e sua comida também. Os cachorros quentes são um ícone. Não vou te enganar, não é um jantar de gala, mas comer um dogão rapidinho sentado num banco de uma avenida, vendo o movimento das pessoas, é uma das experiências mais nova-iorquinas que existem. E depois tem os pretzels gigantes com sal. Meu conselho, peça se tiver com fome, e se quiser algo rápido. Mas, acima de tudo, faz isso pela experiência. Eles têm aquele sabor de rua, de cidade, que é difícil de explicar, mas que faz parte do ritual. Mas se estamos falando de comida sagrada em Nova York, temos que falar da pizza. Esquece os talheres e as mesas com toalha. Aqui, a pizza se come em fatias, ou como dizem, by the slice. Não precisa procurar o restaurante com o prêmio de melhor pizza do mundo. A verdadeira magia tá nesses lugares pequenos com uma vitrine cheia de pizzas gigantes, onde você pede uma fatia, te entregam num prato de papelão, você dobra ao meio pra não deixar o óleo escorrer e vai comendo enquanto caminha. É barata, é rápida e, sinceramente, deliciosa. Existem lugares famosos onde a fatia custa 99 centavos ou $1. E mesmo que os preços tenham subido um pouco ultimamente, ainda são a opção perfeita para um almoço rápido entre um passeio e outro. É o sabor democrático da cidade. Na fila, um operário da construção divide espaço com um executivo de Wall Street. Se a pizza é a rainha da tarde, o bagel é o rei absoluto da manhã. Você não pode sair de Nova York sem provar um autêntico bagel nova-iorquino. Dizem que o segredo tá na água da cidade, que torna a massa única. Crosta crocante por fora e densa e macia por dentro. A forma mais clássica de pedir é com cream cheese, queijo, creme de leite ou o famoso lox, que inclui salmão defumado, alcaparras e cebola roxa. É um café da manhã reforçado, daqueles que te dão energia para caminhar as 10 ou 12 milhas que te esperam nesse dia. Entre numa bagel shop de bairro, daquelas que cheiram a pão recém-assado, e peça o seu. É a rotina diária de milhões de pessoas. E assim que você der a primeira mordida, vai entender o porquê. E claro, não podíamos deixar de falar das hamburguerias. Em Nova York, você encontra de tudo. Desde as redes locais, que são uma instituição como a Shake Shack, que começou como um carrinho em um parque, e agora é um império. É os diners clássicos. Os diners são aqueles restaurantes com bancos de couro, balcões infinitos e garçons que enchem seu café sem você nem pedir. Comer um hambúrguer com batatas fritas e um milkshake num lugar como este faz você se sentir como se estivesse num filme daquela época. 50. É comida reconfortante, sem pretensões, mas tem um sabor divino depois de um dia frio explorando Manhattan. Mas além da pizza e dos hambúrgueres, o que realmente torna Nova York especial é a sua culinária internacional. Como eu estava dizendo quando falávamos sobre os bairros, se você for ao Queens, você encontra a melhor comida tailandesa, mexicana ou tibetana que puder imaginar. Se não quiser ir tão longe, os mercados gastronômicos são seus melhores aliados. Lugares como o Chelsea Market são uma maravilha. Uma antiga fábrica de biscoitos transformada em um mercado cheio de barracas de comida com uma qualidade incrível. Você pode experimentar tacos autênticos, frutos do mar frescos ou ramen japonês no mesmo corredor. É a opção ideal quando você viaja em grupo e cada um quer comer uma coisa diferente. Para fechar esse bloco gastronômico, vou te dar um último conselho. Não tenha medo de entrar em lugares simples. Às vezes, o melhor sanduíche de pastrame ou o melhor falafel, você vai encontrar num lugar pequeno, quase sem decoração, onde tem uma fila de gente local esperando. Comer bem em Nova York sem gastar uma fortuna é totalmente possível se você soubesse virar. Aproveite as barraquinhas de rua, curta as fatias de pizza e se jogue para experimentar sabores de países que você nem sabia que tinha uma culinária tão rica. No fim das contas, Nova York se conhece pelo paladar e te garanto que cada mordida vai te contar uma história diferente sobre essa cidade. Então, venha com fome, esquece a dieta por alguns dias e se prepare para aproveitar, porque Nova York vai alimentar sua alma e principalmente seu estômago. Já sabemos o que ver, onde ficam os bairros. E acima de tudo, já sabemos que vamos comer maravilhosamente bem. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão.
Como a gente faz para ir de um lugar a outro sem gastar uma fortuna e sem ficar exausto antes do meio-dia? Se locomover por Nova York é quase uma arte. E embora no começo o mapa do metrô pareça um prato de espaguete, te prometo que faz sentido. Vamos decifrar isso. Se você quer viver a experiência autêntica e principalmente se quer chegar rápido aos lugares, o metrô é seu melhor amigo. Esquece os carros. Em Manhattan, o trânsito pode ser um pesadelo. O metrô de Nova York é lendário por vários motivos. Funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano e te leva praticamente a qualquer canto dos 5 distritos. Agora, não é o metrô mais limpo do mundo, nem o mais moderno, mas é incrivelmente eficiente. Uma dica de ouro: não fique obcecado em comprar cartões físicos. Hoje em dia, o mais prático é usar o sistema OMN. Basta aproximar seu cartão bancário, cartão contactless ou celular com Apple Pay ou Google Pay da catraca. E é isso. Pronto, você tá dentro. Além disso, possui um sistema de limite de gastos semanais. Ao realizar um determinado número de viagens, o resto da semana é gratuito. Mas atenção, preste atenção à diferença entre trens locais e expresso. Os trens locais param em todas as estações, mas os trens expressos não param em muitas delas. Você não seria o primeiro nem o último a pegar um expresso sem querer, querendo ir para a rua 50 e acaba aparecendo na 125, sem saber o que aconteceu. Preste atenção nas placas nos laterais dos vagões e nas plataformas. Aquela letrinha pequena vai fazer toda a diferença na sua pontualidade. Embora o metrô seja ótimo para longas distâncias, Nova York é uma cidade para se descobrir caminhando. De verdade, não tem outro jeito de captar a essência das ruas. Se você passar o dia inteiro debaixo da terra, vai perder aqueles momentos mágicos. O músico que toca jazz em uma esquina, o cheiro das barraquinhas de comida, a arquitetura dos prédios ao seu redor. Andar por Manhattan é relativamente fácil graças ao seu formato em grade. As avenidas vão de norte a sul e as ruas de leste a oeste. É quase impossível se perder se você souber que os números das ruas aumentam à medida que você vai para o norte, uptown. Mas cuidado, porque as distâncias enganam. O que no mapa parecem ser 3 ruas, na realidade podem ser 10 minutos de caminhada puxada. Minha recomendação é que você use o calçado mais confortável que tiver. Não é hora de estrear sapato novo nem de desfilar na passarela. Em Nova York, seus pés são seu principal meio de transporte, então cuide bem deles. Com certeza você tem na cabeça a imagem do icônico táxi amarelo, levantando a mão no meio da Quinta Avenida. É um ícone, e sim, você tem que pegar um pelo menos uma vez, só pela experiência. É divertido, é clássico, e os motoristas geralmente têm 1000 histórias para contar. No entanto, pro dia a dia, aplicativos como Uber ou Lyft funcionam super bem e costumam ser bem competitivos. Quando eu recomendo usar esses apps? Principalmente quando você estiver muito cansado no final do dia, quando for viajar à noite e não quiser esperar pelo metrô, ou se estiver em um grupo de 3 ou 4 pessoas, já que o valor é dividido e às vezes sai quase o mesmo preço do metrô. Mas lembre-se de considerar o trânsito. Às vezes, você vai ver que o GPS diz que de carro leva 20 minutos, mas o metrô te deixa lá em 10. Em Nova York, tempo é dinheiro, então escolhe bem. Esse é o conselho mais importante de todo esse bloco. E se você colocar isso em prática, sua viagem vai ser 50% melhor. Planeja por regiões. Não cometa o erro de ir ver a Estátua da Liberdade de manhã, lá no extremo sul. Querer almoçar perto do Central Park, que fica no centro, e depois descer para um tour na Ponte do Brooklyn, no sul, de novo. Cruzar Manhattan de ponta a ponta faz você perder muito tempo e energia. O ideal é dedicar um dia inteiro ao Lower Manhattan. Outro dia pro Midtown, outro dia pro Brooklyn. Dessa forma, uma vez que você chega à região de metrô, o resto você faz caminhando. Assim, você não só economiza dinheiro, mas realmente vive o bairro. Você sente como o clima muda de uma rua para outra e ainda tem tempo de parar naquele café que não estava no guia, mas que parece incrível. Resumindo, se locomover por Nova York exige um pouco de estratégia, mas, acima de tudo, exige se deixar levar. Vão ter vezes em que o metrô vai estar lento, vezes em que você vai pegar o sentido errado. E acaba no lado oposto da cidade.
Ou então decide andar tanto que termina com dor nas pernas. Não tem problema. Tudo isso faz parte da aventura nova-iorquina. A cidade foi feita para ser explorada. Seja debaixo da terra, num vagão cheio de gente do mundo todo, ou no banco de trás de um táxi amarelo, vendo as luzes passarem, ou simplesmente gastando a sola do seu tênis pela 7ª Avenida. Cada jeito de se locomover te dá uma perspectiva diferente da Big Apple. Então agora você já sabe. Prepare seu cartão pro Omni. Baixe um bom aplicativo de mapas e, acima de tudo, garanta que seus sapatos aguentem o ritmo da cidade que nunca dorme. A essa altura, você já tem o mapa na cabeça e o estômago quase cheio. Mas antes de fechar a mala, quero te dar alguns conselhos que não aparecem nos folhetos turísticos, mas que realmente salvam uma viagem. São aquelas pequenas regras de ouro que separam um turista exausto de um viajante que realmente aproveita Nova York. A primeira coisa que você precisa aceitar, e quanto antes fizer isso, melhor, é que não vai conseguir ver tudo. É fisicamente impossível. Nova York é uma cidade infinita que muda toda semana. Se tentar riscar todos os pontos de interesse da sua lista, vai terminar a viagem precisando de outras férias para se recuperar do estresse. Meu conselho é que você escolha 2 ou 3 lugares indispensáveis para você a cada dia e deixe o resto do tempo ao acaso. Não tem problema se você não entrar naquele museu ou se não vir aquela estátua específica. Às vezes, a melhor lembrança de Nova York é aquele tempo que você passou sentado em um banco vendo as pessoas passarem, ou aquela rua que você descobriu por acaso. Menos é mais, de verdade. Já te adiantei isso antes, mas quero insistir. Planeje por regiões. Nova York é uma cidade de bairros. Se você vai ao One World Trade Center, aproveite para conhecer o Wall Street, o Memorial do 11 de Setembro e atravessar a ponte do Brooklyn. Não atravesse o rio para depois voltar para o Upper West Side na mesma tarde. Agrupar suas visitas permite economizar um tempo absurdo com deslocamentos. Além disso, te permite mergulhar no clima de cada região. Não é a mesma coisa pular de um metrô para o outro do que passar 4 horas seguidas no Village. É assim que você realmente começa a notar as diferenças de um bairro para o outro. Esse conselho parece óbvio, mas você não imagina a quantidade de gente que vejo sofrendo na 5ª Avenida por causa do calçado. Em Nova York, você vai andar em média de 15 a 20 km por dia sem nem perceber. Use seus sapatos mais confortáveis, aqueles que você já usou e amou. Não é hora de estrear nada. E mais um detalhe prático. Leve sempre consigo uma bateria externa para o seu celular. Entre mapas, fotos e vídeos, a bateria acaba rapidamente, e ficar sem sinal de GPS no meio de Manhattan quando você tá cansado não é uma experiência agradável. E uma garrafa de água reutilizável. Existem fontes por toda a cidade e você economizará alguns dólares. Nova York te impulsiona a continuar. A energia da rua é tão intensa que parece que se você ficar sentado por 15 minutos, vai perder alguma coisa. Erro. Ouvir o seu corpo é fundamental. Se você sentir suas pernas pesadas ou perceber que não tá mais gostando do que vê, pare. Procure um parque pequeno, uma biblioteca ou uma cafeteria tranquila. Nova York também se vive nas pausas. Na verdade, alguns dos melhores momentos acontecem quando você para de correr. Se numa tarde você decidir voltar pro hotel às 7 porque tá exausto, faz isso sem culpa. É melhor aproveitar 4 dias com toda a energia do que 7 dias arrastando os pés e de mau humor por causa do cansaço. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil cair na armadilha de comparar sua viagem com a de outras pessoas. Fulano foi a um restaurante secreto, ou como é mesmo o nome dela? Ele assistiu ao pôr do sol deste local, novo. Esqueça isso. Nova York é uma experiência pessoal. O que é incrível para outra pessoa pode ser uma perda de tempo para você. Não compare sua viagem. Se você quiser passar 3 horas em uma livraria, em vez de subir no Empire State, faça isso. Se você prefere comer pizza de $1 todo dia, em vez de ir a um lugar da moda, vá em frente. Sua viagem é um sucesso se você se diverte, não se seu Instagram parece um catálogo de viagens. No fim das contas, a cidade é muito mais aproveitada quando você diminui um pouco o ritmo e escolhe bem. Não deixe que a grandiosidade de Nova York te assuste.
No fim do dia, essa cidade é só ruas, pessoas e momento. Se você se permitir o luxo de não ser o turista perfeito, te garanto que vai se tornar o viajante mais feliz. Nova York é intensa, é enorme e tá cheia de contrastes que tiram fôlego. Mas se tem algo que eu espero que você leve deste vídeo, é que essa não é uma cidade para tentar fazer tudo. Perfeito, nem para seguir um roteiro engessado. Nova York é uma cidade para ser vivida de verdade, para deixar que ela te surpreenda a cada esquina e para aceitar que, mesmo sem ver cada monumento, o importante é como você se sente enquanto caminha por suas avenidas. Se este guia te ajudou a entender um pouco melhor esse caos fascinante e você está indo embora com as ideias mais claras para preparar sua viagem, então nosso trabalho está feito. No Time to Travel, a gente adora te acompanhar nessa aventura, porque nosso objetivo é que você descubra um mundo com guias que sejam claras, práticas e, acima de tudo, pensadas para que você aproveite de verdade cada minuto no seu destino. Agora é sua vez. Deixe um like se o conteúdo te ajudou e conta pra gente nos comentários o que você mais quer ver na Big Apple. Obrigado por estar aqui, obrigado por viajar com a gente e a gente se vê muito em breve no próximo destino. Boa viagem!